dele. Muito obrigada. E que neste momento também Nossa Senhora possa cobrir com o teu manto sagrado. Que Nossa Senhora possa interceder em todo este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Boa noite a todos. Antes, vamos nos alimentar com aquela que deve sempre nos acompanhar, que é a Palavra de Deus. Convido a todos a novamente se levantarem e abrirem os ouvidos, o coração, para que essa palavra não passe em vão na sua vida. Que essa palavra dessa noite seja uma palavra de profunda transformação na sua vida. É o Evangelho de João, capítulo 9. Nós iremos meditar hoje esse capítulo, sexto sinal do Evangelho de João. Então, João, capítulo 9. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego. Ele disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Os vizinhos então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: Não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: É ele. Diziam outros: Não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se abriram os teus olhos? Respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos meus olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e recobrei a vista. Disseram-lhe: Onde está ele? Disse: Não sei. Conduziram o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abriu os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: Ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado.
Outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os pais do que recuperaram a vista e perguntaram-lhes: este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? Seus pais então responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Interrogai-o, ele tem idade, ele mesmo se explicará. Seus pais assim disseram por medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram então uma segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Disseram-lhe então: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Por que quereis ouvir novamente? Por acaso quereis também tornar-vos seus discípulos? Injuriaram-no e disseram: tu sim és seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: isso é espantoso, vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu estás vendo, é quem fala contigo. Exclamou ele: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então disse Jesus: para um discernimento é que vinha este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas dizeis: nós vemos, vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados filhos e filhas na fé, todo mundo está me vendo? Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Sim. Não tem ninguém cego aqui? Todos enxergam? Vocês gostam de enxergar? Quem aqui já foi fazer um exame de vista, foi ver como que estão os olhos? Levanta a mão. Eu também já fui. Olha, todo mundo se preocupa com a visão. Todo mundo. Todo mundo quer enxergar. Eu lembro que quando era criança, a minha avó era daquelas pessoas bem antigas. E ela era durona. Então machucava no sítio, morava no sítio.
E não ligava muito, passava lá um óleo de máquina, naquela época passava óleo de máquina no machucado, curava, punha lá um curativo, e muito bem, tinha alguma dor, fazia algum chá, mas quando o problema era de visão, ela corria no médico. Ela ia no médico porque ela dizia para mim: o olho é uma das partes mais importantes, nós temos que cuidar. Ela morria de medo de ficar cega. Por quê? Porque sendo cega, ela não poderia fazer tantas coisas que ela fazia. E era uma mulher que trabalhava muito, trabalhava demais. Então, acho que a nossa visão ela é muito importante. Ninguém aqui gostaria de ficar cego. Por isso que nós buscamos um médico. Quando temos algum problema, às vezes o olho já fica vermelho, nós já ficamos preocupados. Será que é alguma coisa séria? Já corremos no médico, na farmácia. Por quê? Porque queremos curar. Queremos os nossos olhos bons, saudáveis. Agora, eu pergunto o contrário do que eu perguntei. Alguém aqui gostaria de ser cego? Gostaria? Você gostaria de ser cego? Responda. Você gostaria de ser cego? Não. Mas por que nas coisas de Deus, muitas vezes nós ainda continuamos cegos? Nós nos preocupamos tanto com a nossa visão, com essa visão material, nós não queremos perder a nossa visão, mas nas coisas do alto, nós somos cegos. Nós vamos perceber hoje aqui o quão cegos nós somos. Se você era aquela pessoa, que bom que eu enxergo as coisas de Deus, que bom que eu enxergo alto, tira o cavalinho da chuva. Você ainda é cego. Ou no máximo, está começando a enxergar, não sei se vai conseguir enxergar até o final da vida. Mas nas coisas de Deus, nós ainda somos praticamente cegos. É interessante que na maioria das vezes nós não nos importamos com isso. Nós não buscamos o médico, nós não buscamos a cura para voltar a enxergar ou para começar a enxergar, porque de fato nós nunca enxergamos. Então, guarde bem isso. Todo mundo se preocupa muito com os olhos, não querem ficar cegos. Mas nas coisas de Deus, nós ainda somos praticamente cegos e não buscamos a cura, não buscamos a solução. Rezando, me preparando, o Senhor me deu uma noção, um exemplo. Tem vários níveis de cegueira. Cegueira aqui, no caso, espiritual, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna. Já ouviram falar? É um conto, está no livro de um filósofo chamado Platão, no livro chamado A República. Lá ele conta um mito, não é bem um mito, é uma alegoria, como se fosse uma metáfora, vamos dizer assim. Eu vou resumir aqui o mito da caverna. Diz que algumas pessoas, elas foram presas desde o seu nascimento, ou seja, desde bebê. Elas foram presas numa caverna. Então vocês imaginem essas pessoas acorrentadas em uma caverna. Vamos supor que a saída ou a entrada da caverna fosse essa porta, certo? Por onde nós entramos. Eles eram acorrentados de costa para a porta. Eles nunca tinham visto a porta. Eles não conseguiam ver a porta. Vocês imaginem a situação dessas pessoas acorrentadas, de costas para a porta, e quando batia o sol, ou quando se fazia uma fogueira lá fora, o que acontecia? Criava-se reflexo na parede da caverna. Vamos supor que aqui é a parede da caverna. Então passavam pessoas lá fora, com a luz do sol ou de fogueiras, as imagens corriam aqui. E eles só viam isso. Só conseguiam ver sombras. Só conseguiam ver reflexos. E eles ficavam mais entusiasmados. Olha, ficavam nomeando as coisas.
sombra de animais, sombra de pessoas, sombra de árvores, de pássaros, tudo era motivo de espanto. Então eles nomeavam as sombras, o mundo deles era esse. Eles nunca tinham colocado os pés para o lado de fora da caverna, nunca. De repente, uma dessas pessoas, ela rompeu as correntes e saiu. Ela investigou a caverna, saiu e foi para fora. Quando ela viu aquilo, ela ficou entusiasmada, ficou assim, de boca aberta. Mas como? Nós nunca imaginamos que pudesse existir uma coisa dessa. Então ela começou a ver as pessoas, os animais, as plantas, a cor. Eles nunca tinham visto cor, era só sombra. Então aquela pessoa ficou assim, extasiada. Eu preciso ir lá contar para os meus companheiros que estão presos. Ele voltou para contar. Voltou, o que aconteceu? Ninguém acreditou. Você está brincando, imagina que existe isso. O que existe são isso aqui, essas imagens que nós vemos aqui na parede. É isso que existe. É impossível existir o que você está dizendo. Aves, pessoas, árvores, plantas, água, rios, isso não existe. O que existe é isso aqui. E começaram, não, a pessoa insistiu, existe. Começaram a fazer bullying com ele. Hoje a palavra seria bullying, né? Não é isso que Platão fala. Mas começaram a fazer bullying com ele. Você está louco. Você está lelé, imagina. Não é possível. E as pessoas preferiram o quê? Enxergar somente as sombras a acreditar naquele que havia saído da caverna e conhecido o mundo. Então vamos dizer que existem muitas pessoas que estão na caverna, enxergam somente sombras, como se estivessem na caverna. Essas pessoas nós vamos aqui nomear como aquelas pessoas, os pecadores mesmo, que não querem Deus. Estão cegos. Você pode falar que a pessoa não vai acreditar. Ainda faz bullying com você que fala. Mas está louca, que malinha é essa? Que Deus é esse? O que é isso? É loucura. Que história é essa de Deus? Então, tem aqueles que são cegos, que estão na caverna e não enxergam mais nada a não ser sombras, escuridão, não enxergam a cor. Então são aqueles que não conhecem Deus e não querem conhecer, preferem viver no pecado. É o primeiro nível. Eu coloquei aqui o segundo nível. Tem aquelas pessoas que saem da caverna, só que ao sair da caverna, vamos dizer assim, que ela encontra somente um mundo plano, só enxerga a planície. Quando eu fui para Dourados, vocês sabem que eu fiz missão lá em Dourados, morei 4 meses no meu início de ministério, e quando a gente passa lá o Rio Paraná, gente, é tudo muito plano, é muito diferente da nossa região. É tudo muito plano, você não enxerga muita coisa. Não enxerga. Porque quando é tudo muito plano, você não consegue enxergar longe. Não consegue. Parece que tudo é igual e a tua visão é totalmente limitada. Então tem aquelas pessoas que enxergam um pouquinho mais do que aqueles que estão na caverna. Aquelas pessoas que vêm na igreja, que reza, que participa do grupo de oração, que participa de tantas outras pastorais da igreja, e assim por diante. Enxergam, mas enxergam um pouco ainda, uma visão muito limitada. Agora tem aqueles que saíram da caverna, enxergam, não uma coisa plana, mas, vamos supor assim, um terreno mais acidentado, um morro, como a nossa região aqui. Quando você vai indo ali para o Itaguaí, você sobe, desce, mas são morrinhos pequenos, são morrinhos. Então enxerga um pouco mais quando você passa com o morrinho. Você está no pezinho do morro, você enxerga a baixada, você enxerga mais longe. Não é assim que acontece? Essas pessoas são aquelas pessoas que
eles estão em estado de graça. Estão em estado de graça. O que é isso? Estado de graça, pessoa que não tem pecado mortal, que está em dia com a sua confissão, que reza diariamente, tem uma vida bonita de oração, enxerga um pouquinho mais. Agora, tem aquelas pessoas que, quando saíram da caverna, nem entraram na caverna, né? Alguém aqui já foi lá no Pico do Gavião? Oh, coisa linda! Quando eu fui lá, eu quase chorei. Que coisa linda! Quando você olha aquela montanha, você vê longe, não vê? Vê longe, eu não sei quantas cidades. Esses dias também eu fui lá em Caconde, e lá tem um mirante também. Lá vem várias cidades, muitas cidades. É coisa linda. Ou seja, você enxerga mais longe. São aquelas pessoas que já estão em estado de santidade, enxergam mais coisas, enxergam longe, ou seja, estão na montanha. Então tem os cegos que estão na caverna, tem aqueles que enxergam, mas estão na planina, num lugar muito plano, a visão é muito reduzida. Tem aqueles que passam morros, enxergam um pouquinho mais, estão em estado de graça, buscando o estado de graça, e tem aqueles que sobem a montanha, que já estão alcançando uma vida de santidade. Vamos dizer assim, são os santinhos. Agora tem os santões, aqueles que enxergam muito mais. É aquela pessoa que voa, literalmente voa, é que não sobe nem na montanha. Quando você voa, você está de helicóptero ou de avião, aí a sua visão, bom, avião dificilmente vai enxergar porque está acima das nuvens, mas imagine se você pudesse voar, você enxergaria muito mais do que aqui no chão. Esses são os santos, os grandes santos. Tem os santos menores e tem os grandes santos. Esses são aqueles que enxergam profundamente, porque voam, e literalmente, gente, literalmente tem aqueles que voam. Não sei se vocês conhecem a história de São José de Cupertino. São José de Cupertino era da Itália, do século XVII, 1600 e pouco. Era uma pessoa muito simples, tido como estabanado, era muito estabanado. Ele era tão simples que eu não conseguia ler, não conseguiu direito a aprender a ler, não conseguiu aprender a escrever. Ele tinha muita dificuldade nessa parte intelectual, não conseguiu ler, escrever direito, era com muita dificuldade, derrubava muitas coisas. Imagina a pessoa estabanada que desde pequenininho enfrentou bullying, desde pequenininho. Tentou entrar nos franciscanos, mas lá não ia em nada, porque não conseguia progredir nos estudos, mandaram ele embora. Entrou numa congregação, é um burro, é muito burro, mandou embora. Entrou na terceira, aí nessa puseram ele para cuidar de mulas. E ele cuidava daquelas mulas com tanta humildade, com tanto carinho, e devagarzinho foram percebendo a vida de santidade dele. Só que a vontade dele era ser padre. Ele tinha vontade de dizer, mas como ser padre se ele não conseguia escrever direito? Aí fizeram uma prova lá para ele, né? Chamaram o bispo, já que ele conseguia escrever, vamos fazer uma prova oral. E ele pediu a intercessão de Nossa Senhora. E naquele momento, ele falou, foi o melhor de todos os alunos. Ele falou com tanta propriedade, com tanta sabedoria, que na hora o bispo passou ele, ordenou ele padre. Depois vinha pessoas de toda a região, bispos, reis, escutar esse homem falar. Um homem que era burro, totalmente burro, não sabia escrever, analfabeto. Só que depois teve um momento da vida dele que ele foi proibido de celebrar para o público. Porque toda vez que ele celebrava, ele começava a voar. Voava, literalmente. Estava celebrando e começava a voar. Tamanha vida de santidade desse homem. E São Padre Pio também. São Padre Pio, certa vez que foi atender confissão, os penitentes estavam esperando, de repente ele chegou, andando, acima da cabeça das pessoas. Quando a pessoa está no estágio alto de santidade, está muito iluminada. Quando a pessoa enxerga longe.
Quando o querer da pessoa já não tem mais significado, porque o querer da pessoa é o querer de Deus, a pessoa consegue realizar essas coisas, não porque a pessoa quer. Muitas vezes isso para a pessoa é até uma cruz, né? Tem que parar de celebrar no público que começou a voar. Às vezes a gente quer isso. Eu queria fazer isso, eu queria um dia voar, eu queria fazer tal coisa, mas esses santos nunca quiseram, por isso que eles conseguiram. A humildade era tamanha que eles conseguiram. E então esses voaram, realmente não enxergaram longe. Foram pessoas que voaram. Claro que você precisa voar para ser santo. Tiveram muitos outros grandes santos que não voaram. No curso de exorcismo agora, eu aprendi que tem os dons sobrenaturais, no caso dos grandes santos, que são de Deus, mas tem também os preternaturais, que aí são demoníacos. Da mesma maneira que os grandes santos flutuam, pessoas possuídas pelo demônio também podem flutuar. Aí já é outra coisa. Já é um dom, já não é dom, já é uma coisa preternatural, não sobrenatural. Tudo que é sobrenatural é de Deus. Preternatural é demoníaco. Então, se você tem aquelas coisas, eu estou sentindo, eu vi, não sei o que, tem os dons carismáticos, nós aprendemos lá. Mas aquela pessoa que tem aquelas coisas, eu estou vendo, porque não sei o que, eu vi não sei o que, não acha que é coisa boa, não. É coisa demoníaca. Renuncia a isso. Porque todos os dons carismáticos, eles devem ser usados para a comunidade. Aí é dom carismático. Se é uma coisa pessoal, que você está vendo, que você está sentindo, faça oração de renúncia, porque não é de Deus. Não é de Deus. E você acha que é. Porque eu tenho esse dom. Você acha, né? Porque tem isso, aquela sensibilidade, isso, aquilo. Não é de Deus. Renuncia isso. Bom, vamos voltar aqui. Se não, olha, eu já falei bastante e só estou na introdução. Nós ouvimos esse evangelho que é da cura desse cego. Aqui foi feita uma caminhada com este cego. Este cego, ele estava na caverna. Ele não enxergava, não só fisicamente, mas ele não sabia da existência de Jesus, ele não conhecia Deus direito. Estava na cegueira. Então vamos analisar um pouquinho agora esse texto que nós ouvimos, a caminhada que esse cego faz, e em qual nível ele chegou de visão. No final ele chega em algum nível. Vamos ver, vamos tentar aqui juntos descobrir o nível que ele chegou de visão. Então vamos lá, a primeira cena que eu gostaria de refletir com vocês aqui do nosso evangelho, eu dividi em algumas cenas aqui. É a própria cura do cego, né? Que é o versículo 6 e 7. Jesus, ele faz lama, ele cospe, faz lama, coloca no olho do cego. E o que ele fala para o cego? O que ele fala? Vai se lavar na piscina de Siloé. Olha que interessante, gente. O cego não recupera imediatamente a vista. Antes, ele tem que lavar os seus olhos na piscina de Siloé. Não é uma cura instantânea. Isso quer nos dizer alguma coisa. Não é uma cura instantânea. Para a nossa caminhada de santidade, isso aqui quer dizer muito. Quer dizer muito. Deus, ele sempre nos cobre com sua graça. Sempre. Eu dizia esse dia no santuário. Sabe aquela vontade que às vezes você tem de rezar? Dá de repente, do nada. A sua vontade de rezar é a graça de Deus agindo. Estou com uma vontade hoje na igreja. Nem sempre a gente responde à graça de Deus, viu? Deus sempre está ali nos cutucando de alguma maneira. Isso é a graça. Mesmo quem não é católico, quem não é cristão, Deus às vezes mexe com a pessoa. Deus também, com a sua graça, tenta puxar a pessoa. É que a pessoa não percebe ou não quer. Porque senão não existia conversão. Se a graça de Deus não agisse em todos, não existiria conversão. Então aquela vontade de vez em quando, ou de confessar, ou de ir na igreja, ou de fazer o bem. Nós estou com vontade de ajudar, estou com vontade de fazer uma visita para aquela pessoa. É tudo a graça de Deus agindo em nós. Grande erro é da pessoa que acha que consegue tudo pelo seu próprio esforço. Grande erro.
Foi isso que Pelágio fez. Vocês já ouviram falar de Pelágio, que era um monge da igreja no século V, nascido lá na Bretanha, e ele achava que pelo próprio esforço dele, ele conseguiria se libertar de todos os pecados. Erro, grande erro. Sozinhos nós não conseguimos. Ninguém consegue enxergar sozinho as coisas de Deus. Ninguém. Se você acha que pelo seu esforço, pelo seu empenho, você vai conseguir ser um iluminado, enxergar, vai conseguir ser melhor, você está errado. Lamento. Você vai levar um grande tombo. E às vezes até vai deixar tudo. Se você buscou simplesmente com a sua força, vai chegar uma hora que você não vai aguentar e você vai deixar. Nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos que Deus haja em nós. Aí a partir daí sim, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus primeiro agiu na vida deste cego. Colocou a lama nos olhos, deu a ordem, vai se lavar, e ele foi. Por isso que ele começou a enxergar. Então Deus vem com a sua graça. A graça de Deus é abundante, está presente em cada um de nós. Quando nós acolhemos essa graça, aí começa o processo de cura. Aí nós começamos a enxergar. Então dependemos da graça de Deus. Ninguém consegue sozinho ser santo. Ninguém consegue sozinho ser iluminado. Necessitamos de Deus. Então essa passagem nos mostra isso. O cego que é tocado por Jesus por primeiro e depois ele age. Aí sim, não adianta só ser tocado por Jesus também, porque isso nós somos sempre. Nós não somos sempre tocados às vezes por Jesus. Jesus sempre nos toca, mas não adianta nada o toque de Jesus se nós continuamos no mesmo lugar. Então vai lavar os seus olhos lá na piscina de Siloé. E o cego foi. Então primeiro é a graça de Deus. Segundo, aí sim, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa adesão ao toque de Deus. Então, essa cena quer nos mostrar isso. Depois, a segunda cena que eu gostaria de meditar com vocês é a cena do interrogatório dos vizinhos. É uma comédia essa parte do Evangelho. Eu acho até engraçado o diálogo do cego com os vizinhos. Os vizinhos começam a questionar. Mas espera lá. Parece que os vizinhos estão cegos nesse momento. Parece não, estão cegos. Mas não parece aquele mendigo, nosso vizinho, que ficava aqui mendigando? Parece que é ele. Aí uns dizem, não, é alguém parecido com ele. Não é ele, é só alguém parecido. Aí aquele que era cego vai dizer, gente, sou eu, sou eu mesmo. Era eu que ficava cego. Agora eu vou ter que enxergar. Aí eles lá vão fazer uma pergunta, mas o que aconteceu? Um homem chamado Jesus. Isso é importante. Um homem chamado Jesus. Nesse ponto o cego ainda não tinha enxergado direito. Ainda não estava nem cego ainda. Um homem chamado Jesus. Aí ele vai contar, fez lama, colocou nos meus olhos, vai contar a história. Mas essa cena do Evangelho é interessantíssima. Por quê? Porque quando a pessoa ela é tocada por Jesus, pela graça de Deus, e ela começa a corresponder, ela começa a mudar, ela começa a ficar diferente. Começa a ficar diferente. Quando você começa a participar da igreja, começa a querer abrir os olhos, você tem um profundo desejo de mudança, um profundo desejo de conversão. E aí devagarzinho você vai mudando, você vai fazer uma boa confissão, você vai procurar estar em estado de graça, e você vai mudando.
Aí as pessoas começam realmente a nos estranhar. Nossa, mas será que é a mesma pessoa? Vivia traindo o marido? Vai lá. Olha, será que é a mesma pessoa? Vivia traindo a esposa? Não saía dos bares. Olha, como é que mudou? Alguma coisa está diferente nessa pessoa. A casa dela era uma guerra. Escutava os gritos daqui com os filhos. Está diferente. Parece que as pessoas não nos conhecem mais, porque nós começamos a mudar. Agora, uma notícia triste, gente. Se você sempre é a mesma pessoa, sempre, em todo lugar, ser aquela mesma pessoa, que não consegue progredir, que não consegue mudar, é sinal que você ainda está bem ceguinho, hein? Bem ceguinho. Se continua naquela mania, eu nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim, lamento te dizer, você vai continuar cego até morrer. Vai continuar cego até morrer. Por quê? Porque quando nós começamos a abrir os olhos, nós começamos a mudar, e as pessoas notam a nossa mudança. Você muda não para agradar os outros, mas é tão espontâneo, faz parte do teu ser aquela mudança, que as pessoas começam a notar a sua mudança. Vamos para a próxima cena. A primeira interrogatório das autoridades. Então, olha só o caminho desse servo. Encontrou-se com Jesus, depois teve o interrogatório dos vizinhos, aí levam ele para as autoridades da época, que é o versículo 13 a 17. E aí eles começam a fazer interrogatório com ele, começam a perguntar, ele vai dizer, né, olha, no final vão dizer, mas quem é esse homem que fez isso com você? É um profeta. Olha como é que já mudou. No versículo aqui 11, ele vai dizer para os vizinhos, um homem chamado Jesus. Agora, conversando com as autoridades no versículo 17, ele vai dizer, é um profeta. Está enxergando um pouquinho mais. É um profeta. Não é mais um homem chamado Jesus, é um profeta. E aí, o que me chama a atenção nessa cena, além da evolução do servo, tem começando a enxergar um pouquinho mais, é a cegueira das autoridades. Aquele homem, gente, era mendigo, era cego. Vamos supor aqui, não cego no dia de hoje, talvez uma pessoa bêbada, que vive bebendo, um drogado, ou uma prostituta, ou um adúltero, que não conseguia viver sem adulterar. Imagine umas pessoas assim, com pecados mortais, e de repente essa pessoa muda. Aí outras pessoas, as autoridades, vai ficar preocupado com Jesus, porque ele curou essa pessoa em dia de sábado. Não estavam preocupados ou maravilhados com a cura daquela pessoa, mas estavam tão cegos, que começaram a questionar. Jesus não é de Deus, nem fala o nome de Jesus, fala esse homem, tá? Nem um momento aqui as autoridades que sabiam o nome de Jesus citam o nome dele. Este homem não é de Deus, é um pecador. E como pode um pecador fazer tal coisa? Esse homem está blasfemando contra Deus, porque curou em dia de sábado. São aquelas pessoas totalmente cegas, que se acham donas da verdade, são totalmente pessimistas e fechadas à verdade. Quando nós somos muito pessimistas, realmente nós acabamos nos fechando à verdade, a nossa verdade, né? Nós nos fechamos à verdade e ficamos no nosso mundinho. São aquelas pessoas que julgam e não conseguem perceber as maravilhas que Deus realiza na vida dela e na vida dos outros. Vamos para outra cena. A cena do interrogatório com os pais, que é o versículo 18 e 23. Ora, as autoridades
autoridades estavam tão cegas que elas pensaram assim: eu só vou acreditar que esse homem foi curado depois que interrogar os seus pais. Chame os pais. Chega lá os pais. Olha, é seu filho? É meu filho. Ele era cego? Ele era cego. O que aconteceu? Eu não sei, pergunte para ele. Ele era cego, agora ele enxerga. Agora, como aconteceu? Não sei. Pergunta para ele, ele é maior de idade. Interessante aqui a atitude dos pais. Por quê? Porque os pais estavam com medo. Porque se eles falassem de Jesus, reconhecessem Jesus como profeta, como homem de Deus, eles iriam ser expulsos da sinagoga. E naquela época, uma expulsão dessa, eles iam ser renegados por grande parte da população. Então eles, por medo, se fecharam, se esconderam, ficaram com medo, tiveram medo de se posicionar diante da verdade. Quem começa a enxergar não tem medo de se posicionar diante da verdade. Fala. Está fazendo coisa errada? Seja quem for, seja o presidente da república, seja o governador do estado, seja o prefeito, seja quem for, seja o delegado, seja o juiz, a pessoa vai falar. Vai falar que está errado aquilo, que não concorda, ou que não é verdade aquilo. Então a pessoa que começa a enxergar não tem medo de se posicionar diante da verdade. E quantas vezes nós nos omitimos? Seja em família, seja na escola, no trabalho, começam a falar, a denegrir a imagem de Nossa Senhora, de Jesus, ou tantas outras coisas que nós acreditamos que são verdades de fé e nós nos calamos. Seja para o nosso patrão, para a patroa, qualquer dia que vai que mandou embora, que mande. Mas você não pode se calar diante da verdade. Claro, você não vai brigar, mas você tem que falar, proferir uma palavra. Alguma palavra você tem que falar, de verdade. Peça a inspiração de Deus, peça a proteção da Virgem Maria, como São José de Cupertino, e deixa o Espírito Santo falar. Então a pessoa que começa a ser iluminada, ela não tem medo de falar a verdade, ela não se cala diante da injustiça. Vamos para outra cena. Essa cena aqui é interessante. Essa cena aqui eu vou falar um pouquinho mais, que é o segundo interrogatório. Vocês estão acompanhando comigo aqui o Evangelho? Primeiro Jesus cura, depois tem o interrogatório dos vizinhos, aí depois o interrogatório das autoridades, que ficou horrorizada porque curou no sábado. Aí depois tem o interrogatório com os pais do cego. Aí não contentando, eles dizem: chame o cego de novo. Chame o cego de novo, vamos conversar de novo com esse que era cego. Agora não é mais, né? Começou a enxergar. E aí a outra cena, é o segundo interrogatório do cego, né? Do que era cego, com as autoridades. E nesse interrogatório, o que eu gostaria de destacar é que quando a pessoa começa a enxergar, quando uma pessoa começa a ser iluminada, ela também ganha umas características. Tem várias características. Eu vou dizer aqui algumas. Primeiramente, a pessoa é corajosa. O cego ou ex-cego corajoso. Ele não tem medo de ir diante das autoridades. Ele não tem medo, não se deixa intimidar pelas autoridades. Nossa, o delegado está aqui comigo, eu vou concordar com tudo. A pessoa está aqui comigo, eu vou concordar com tudo. Não. A pessoa que começa a enxergar, ela não tem mais medo. Deixa o medo de lado. Ai, padre, eu tenho medo de falar de Deus. Lamento, ainda está no estágio de cegueira. Tenho medo de usar meus dons. Ainda está no estágio de cegueira. Todos nós estamos, tá?
Mas a pessoa que começa a ser iluminada, o medo já não faz mais parte da vida da pessoa, ou já vai deixando de lado esse medo de assumir as coisas de Deus, tá? Se você tem medo do cachorro, você vai continuar com medo do cachorro, talvez um pouco menos. Se você tiver medo, né, não sei do que aí, de rio, você ainda vai continuar com esse medo. Não é esse tipo de medo que eu estou dizendo. Esse até pode ser curado também, mas esse é mínimo. Esse medo aí, tem coisa que é bom a gente ter medo, senão a gente exagera, né, nessas coisas aí. Eu vou nadar no mar. Às vezes é perigoso. Se você acha tão confiante, tem um pouquinho de medo. Agora, em relação às coisas de Deus, não. A pessoa que começou a ser iluminada, quando Deus chama, ela responde. Ou ele responde. Por quê? Porque é uma pessoa corajosa. Todos os santos foram muito corajosos. Todos. Outra característica que eu salientei aqui: a pessoa é sincera. Diferente dos pais, ele não tem medo de falar a verdade. Olha aqui que ele fala. Ele debocha esse ex-servo das autoridades. Por que vocês estão querendo saber mais deles? Vocês querem ser discípulo dele? Debochou deles, das autoridades. Isso foi assim um absurdo para eles. E olha um pouquinho mais de evolução aqui do ex-servo, né? Ele vai dizer no finalzinho: se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Olha só, para os vizinhos, versículo 11: o homem chamado Jesus me curou. Para as autoridades, na primeira interrogatório, ele é um profeta. No segundo interrogatório, para as autoridades, no versículo 33, se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. Ou seja, é um homem de Deus. Progrediu um pouquinho mais na fé. Ou seja, começou a enxergar um pouquinho mais. É um homem de Deus. E ele não teve medo de dizer isso. Não teve medo. Nós vamos ver aqui qual foi a consequência disso. Mas ele não teve medo. Ele não se calou diante da verdade. Ele nem tinha fé ainda nesse momento, tá, gente? Nem tinha fé, nem conhecia direito Jesus. Mas ele já conseguiu assimilar a verdade. Começou a assimilar a verdade. Eu vi um padre falar de um estudante lá no Rio de Janeiro, que acho que estudava na FAERJ, lá no Rio de Janeiro, na universidade. Esse estudante de economia, ele provou matematicamente, fez uma tese, provou matematicamente que a teoria marxista, ela não se sustenta, ela é impossível de ser aplicada na prática. E ele deu a tese, né, para uma professora totalmente marxista ler. Deu as citações, tudo certinho. Essa professora marxista, ela leu tudo, né, lá. E depois de um mês, ele voltou para conversar com essa professora. E ele disse: professora, e aí, o que você achou? Você que é tão marxista, o que você achou, né, do que eu fiz? Comprovei matematicamente que é impossível a prática da teoria marxista. E a professora disse assim, professora da Universidade Federal, falou assim para ele: olha, realmente não tem como refutar a sua tese. É isso mesmo. É isso que você disse, tudo isso que você falou, está certo. Falei assim: então, e aí? O que a senhora vai fazer agora? Lamento, mas eu vou continuar com as minhas teses. Por quê? Porque se agora eu for assumir isso que você disse, e é verdade isso, eu vou ter que anular o meu mestrado, anular o meu doutorado, os mais de 20 artigos que eu fiz, que é tudo em cima da teoria marxista. Então, lamento, eu não vou colocar a minha carreira abaixo e assumir a sua tese, mas que a sua tese é verdadeira. Olha que interessante. Ela soube da verdade, ela acreditou, percebeu que aquilo é verdade, mas era muito mais fácil viver o quê? Na mentira, deixar a verdade de lado. Por quê? Porque a verdade dói, gente.
A verdade é dolorida. Então eu assumi essa verdade para ter que jogar no lixo a minha carreira. É melhor seguir do jeito que eu sempre fiz. E a verdade, ela é dolorida. Por isso que os pais daquele